Oi, oi, oi! Tudo bem, pessoal? Professora Leila Lins aqui com vocês na disciplina de Princípios de Biotecnologia e Fitossanidade. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo, entrando agora em uma segunda parte da disciplina. Na primeira parte da disciplina, nós falamos sobre biotecnologia, Aprendemos um pouco sobre marcadores moleculares, engenharia genética e cultura de tecidos. Finalizamos essa primeira parte sobre biotecnologia, fizemos a avaliação e agora partimos para fitossanidade, Veremos então, apenas princípios de fitossanidade, já que a carga horária da disciplina não permite que nós não nos aprofundemos muito nesse conteúdo, até porque para o curso de vocês, como é um curso de agronegócio, então basta que vocês saibam os princípios, os conceitos básicos, ok? Bom, vamos então para a nossa aula de fato. Fitossanidade, Para iniciar, então, esse conteúdo de fitossanidade, é importante que a gente faça a definição, Então, o que vem a ser fitossanidade? A fitossanidade, pessoal, é um conceito utilizado para classificar proteção de plantas, Então, você visa proteger sua lavoura. Então, o que pode ser um agente externo que pode vir atacar a sua lavoura e que, por consequência, vai diminuir sua produtividade, diminuir sua receita, Principalmente, esses agentes se tratam de pragas e doenças, tá? Mas a gente inclui também, nesse conceito de fitossanidade, as plantas daninhas. Então, pragas, doenças e plantas daninhas estão inseridas aí no conceito de fitossanidade, Então, qualquer operação, qualquer estudo que trate da proteção, das plantas com relação a estes fatores está inserido na fitossanidade. O conceito de fitossanidade, pessoal, foi criado no início do século XX, antes mesmo do desenvolvimento das primeiras técnicas para solucionar e prevenir essas condições prejudiciais para a lavoura. Bom, então, como eu falei, fitossanidade é uma parte da ciência que estuda a proteção de plantas contra agentes que possam vir a diminuir sua produtividade e, por consequência, diminuir a receita do produtor. Esses agentes, então, podem ser doenças, O estudo das doenças, é tratado dentro da fitopatologia. Podem ser pragas, As pragas são estudadas dentro da entomologia. E podem ser também plantas daninhas, que elas são estudadas, dentro de uma ciência que se chama ciência das plantas daninhas. Quem faz o curso de agronomia, tem essas três disciplinas aqui. Tem disciplina somente para estudar fitopatologia, tem uma disciplina para estudar apenas entomologia e tem outra disciplina para estudar apenas sobre plantas daninhas, Porque o agrônomo ele precisa de um conceito mais aprofundado desses temas, Já que é ele que vai tratar de receituário agronômico, de controle, Então ele precisa entender muito bem desses três conceitos, ok? Bom, vamos falar primeiramente então da fitopatologia. O que é a fitopatologia? Ciência que estuda todas as doenças relacionadas com as plantas, Essas doenças podem ser provocadas por vírus, fungos e bactérias. E existem também alguns outros agentes que causam doenças em plantas, mas os mais comuns são vírus, fungos e bactérias, Então, são esses micro-organismos que causam doenças também em seres humanos, logicamente que são espécies diferentes, mas são esses micro-organismos que vêm a causar doenças nas plantas, tá?
Então, planta também fica doente. Já que é um ser vivo, né, então é capaz de ser infectado e essa infecção, então, apresenta sintomas e a gente, né, define como uma doença. O estudo da fitopatologia serve para o engenheiro ou produtor rural desenvolver estratégias de prevenção e tratamento da sua lavoura, né? Então, para que eu preciso estudar especificamente fitopatologia, né? Para você saber manejar essas medidas tanto preventivas, né, para evitar o ataque, como medidas de tratamento. Ou seja, quando a sua lavoura já está com a infecção instalada, então como que você vai fazer para controlar, para tratar essa infecção, né? Quando a gente fica doente, o que acontece? A gente tem que se tratar, tomar remédio, né? Então, quando uma planta fica doente, a gente também tem alguns tratamentos que são aplicados nas plantas, ok? Entomologia, então, uma definição da entomologia. Entomologia é a ciência responsável por estudar os insetos e a relação desses insetos com o ambiente. Dentro da entomologia, né, a entomologia que a gente estuda dentro da área de ciências agrárias, a gente estuda principalmente a entomologia agrícola. O que é isso? Estudo de pragas agrícolas, ou seja, insetos que causam danos econômicos às lavouras, né? O conceito de praga, então, para eu dizer que um inseto é uma praga, esse inseto ele tem que estar causando um dano econômico, tá, pessoal? Então, não é qualquer inseto que está presente na sua lavoura que você pode dizer que é uma praga, tá ok? Então, a entomologia estuda esses insetos, né? E, mais uma vez, para que estudar esses insetos praga? Para eu conseguir fazer controle, né? Tanto o controle preventivo, quanto o controle propriamente dito quando a praga já está instalada. Então, eu preciso conhecer os hábitos de vida desses insetos, a sua relação com o ambiente. Conhecer a maneira como os insetos se comportam no ambiente em que vivem é essencial para ajudar o produtor agrícola a se prevenir e até mesmo evitar a contaminação de sua lavoura, ok? Seguindo, então, né, nosso próximo conceito atrelado à fitossanidade é o conceito de plantas daninhas, que vem a ser as plantas daninhas, né? São plantas que crescem espontaneamente em áreas de atividades humanas e essas plantas, elas causam prejuízos a essas atividades, né? A presença de plantas daninhas em áreas cultivadas resulta em redução da produtividade devido à sua interferência e aumenta o custo de produção, né? Então, resumidamente, uma planta daninha é aquela planta que cresce em meio à sua lavoura, uma planta que ela cresce espontaneamente. E o que acontece? Quando aquela planta cresce ali, ela acaba competindo com a sua cultura principal, que seria a sua lavoura, né? Então, compete por água, nutrientes, pode competir também por luz. Então, esse crescimento da planta daninha próximo à sua cultura principal pode levar à sua redução de produtividade, principalmente pela competição, ok? Existem, né, alguns outros pontos negativos das plantas daninhas, né? Como, por exemplo, dificuldade no manejo da cultura, né? Quando você trata, por exemplo, de culturas, né? Para você fazer a colheita de uma cultura, por exemplo, né? Então, se você tem o chamado, entre aspas, mato ali no meio da sua cultura, aquilo ali vai dificultar a sua colheita, tá ok? Bom, a aula de hoje, então, nós vamos falar, vamos focar mais
na parte de fitopatologia, tá ok? Vamos falar um pouco, né? Vamos aprender alguns conceitos aí relacionados a doenças de plantas, tá ok? Já só para adiantar para vocês um pouco sobre como vai ser a distribuição do nosso conteúdo até a finalização, né? Essa semana, então, a gente fica com a parte de fitopatologia. Na próxima semana, a gente vai falar sobre entomologia, né? Na próxima semana, após a entomologia, aí a gente vai falar sobre plantas daninhas, certo? E aí, por fim, já chegaremos no fim de abril, quando finalizaremos o nosso módulo, né? E dia 30 de abril, a gente vai fazer uma avaliação sobre todo o conteúdo visto ao longo desse mês, ok? Então, voltando aqui, né, para doenças de plantas, para fitopatologia, qual que é a definição de doença de planta, né? Então, doença é o mau funcionamento de células e tecidos do hospedeiro que resulta da sua contínua irritação. Prestem atenção para esse contínuo, tá? Então, não é um ataque momentâneo, né? O agente causal, como a gente chama, ele se instala na planta e ele causa uma irritação contínua nessa planta. E conduz ao desenvolvimento de sintomas, né? Então, a gente se instala e vai causar sintomas. A doença é uma condição envolvendo mudanças anormais na forma, fisiologia, integridade ou no comportamento da planta. Tais mudanças podem resultar em dano parcial ou até mesmo em morte da planta como um todo ou apenas de partes da planta, certo? Então, as doenças, né, elas possuem um agente causal que causa uma infecção contínua na planta, né? Essa infecção se manifesta por meio de sintomas e estes sintomas podem até mesmo levar à morte da planta, tá? Bom, quais que são, então, as etapas de uma infecção por um patógeno, né? Patógeno eu chamo aquele agente que causa doença, tá, pessoal? Por que patógeno? Porque vem de patologia. Patologia é uma doença, tá? Então, um patógeno causa uma patologia. Etapas do ciclo patógeno hospedeiro, né? Então, o patógeno, no caso, é o micro-organismo e o hospedeiro, nesse caso, seria a planta, né? Inicialmente, né, então, ocorre uma disseminação, né? O micro-organismo, né, a estrutura capaz de causar infecção, ela veio, né, a contaminação veio de algum lugar. Pode ser que já estivesse presente no solo, né? A gente vai ver que alguns micro-organismos são capazes de sobreviver no solo. Pode ser que veio no transporte de mudas, né? Veio nas sementes. Até mesmo uma sola de sapato suja carrega um micro-organismo que pode causar doença, né? Então, ocorre a disseminação. Depois da disseminação, então, vai ocorrer o que? A infecção da planta. Imaginemos que esse círculo azul é a nossa plantinha, tá? Então, a disseminação, ocorre a infecção na planta. Esse micro-organismo, o que ele faz? Ele vai colonizar essa planta, né? Quando eu falo em colonização, eu estou atrelando ao conceito de reprodução, né? Então, ele vai se alojar ali na planta, digamos assim, ele vai se alojar e vai se reproduzir, ele vai fazer daquela planta a casa dele. Então, essas etapas, infecção, colonização e reprodução, é o que faz com que a planta fique doente e manifeste os sintomas, tá? A partir da reprodução, então, pode acontecer, né, da estrutura de reprodução ir para o meio ambiente, ele pode sobreviver no meio ambiente e aí vai acontecer tudo novamente. Então, isso eu chamo de ciclo primário. O ciclo primário, né, então, ele é mais dependente aqui, uma fase dele
acontece no ambiente externo. Existe também o ciclo secundário, né, que o ciclo secundário ele é menos dependente do ambiente externo, porque não tem essa fase de sobrevivência, né? Então, o ciclo vai acontecendo ali de planta doente a planta doente, certo? Isso eu chamo de ciclo secundário, ok? Falando um pouquinho sobre quais são os organismos que são capazes de causar doenças em plantas, né? A gente tem aí principalmente vírus, bactérias, fungos e tem também nematóides. Vamos ver o que são esses nematóides, né? Tem muita gente que não conhece esse termo, não conhece os nematóides, mas são importantes agentes patológicos aí das plantas, né? E é importante que nós das ciências agrárias tenhamos conhecimentos sobre esses patógenos. São patógenos que têm um grande potencial destrutivo, né? Com relação às lavouras. Primeiramente, né? Os vírus. Vírus, estamos momentaneamente bastante acostumados a falar em vírus, né? Estamos no momento da pandemia, fala-se muito em coronavírus, né? Então, o que são os vírus? Os vírus, pessoal, eles são parasitas obrigatórios. O que eu quero dizer quando eu digo que é um parasita obrigatório? Eu quero dizer que esse micro-organismo, para completar o ciclo de vida dele, ele precisa necessariamente de uma célula viva de um indivíduo. Se não houver essa célula, né, então o indivíduo não consegue se reproduzir, não consegue se multiplicar, tá? Então ele precisa, uma fase do ciclo de vida dele deve acontecer dentro de uma célula de um hospedeiro, ok? Parasita obrigatório de dimensões submicroscópicas, possui um tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. A replicação ocorre por montagem, né? Então, montagem dos fragmentos de ácido nucleico. Ausência de sistema enzimático gerador de energia, até por isso eles são parasitas obrigatórios. E uma coisa interessante dos vírus, tá? É que eles não têm vida livre. Eles precisam de vetores para infectar as plantas. O que são vetores? Os vetores normalmente são insetos, né? Insetos, ele pica, por exemplo, uma planta doente, se infecta com vírus, e aí ele vai e pica uma outra planta que está sadia e transmite o vírus para essa outra planta sadia. Então, isso é um vetor, né? Os vetores de vírus são principalmente ácaros, fungos, insetos e também nematóides, tá? Por vezes, são os agentes causais de diversas doenças em plantas. Por exemplo, uma doença muito comum aí, que é causada por vírus, é o mosaico do mamoeiro. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos de foto, tá? Do mosaico do mamoeiro. Então, por que se chama mosaico? O que é mosaico? Mosaico é quando a gente tem aquelas cores variegadas, né? Diferentes cores. Então, se vocês observarem a folha desse mamoeiro aqui com o vírus do mosaico, né? Então, a folha ela fica com essas variegações na coloração, né? Isso é sintoma de infecção por vírus. Aqui a gente tem uma mão, a manifestação do sintoma no fruto, tá? Então, o mosaico ele ataca tanto folhas quanto frutos, é uma doença extremamente agressiva. Essa foto aqui de baixo é também uma doença causada por vírus, tá? Mas nesse caso vocês estão vendo que não é mamão, né? Aqui é tomate, tá? Então, é uma doença muito comum também, é chamada de vira-cabeça do tomateiro, né? É causada pelo vírus do vira-cabeça, tá? Uma coisa importante das doenças causadas por vírus
com relação ao controle. O controle das viroses, ele geralmente tem que ser um controle preventivo, tá? Porque não existe, geralmente, para a maioria dos vírus existentes, não existe um controle químico eficiente, né? Doenças causadas por bactérias, fungos, por exemplo, existem produtos químicos, né? A gente chama de bactericida ou fungicida, que você aplica aquele produto, né? Você faz pulverizações e esse agente, esses produtos químicos, eles conseguem controlar a doença, tá? No caso dos vírus, isso não acontece. Então, o controle ele deve ser preventivo, ou também existem algumas variedades, né, dependendo do que você está trabalhando, que são resistentes a determinadas cepas de vírus, tá ok? Bom, o próximo, né, micro-organismo aí que causa doença em planta, dentre os mais importantes, são as bactérias, né? O que são as bactérias? São seres unicelulares, procariotos, né? Baciliformes, são micro-organismos diminutos. Sem ser possível usar critérios morfológicos consistentes para identificação e taxonomia. São altamente mutáveis e carregam consigo um alto grau de diversidade fisiológica, tá? Então, as bactérias são esses micro-organismos unicelulares e procariotos, tá? Lá no ensino médio, então, vocês estudaram sobre bactérias, estruturas de bactérias, creio eu, né? Então, as bactérias são também capazes de causar doenças em plantas, tá ok? Então, existem plantas aí, existem doenças super importantes, né? Quando eu digo que uma doença é importante, eu estou tratando da capacidade dessa doença de causar perdas de produtividade, né? Então, existem doenças aí que causam elevadas perdas de produtividade, que são causadas por bactérias, tá? Trouxe um exemplo para vocês aqui nas fotos, tá? Essa primeira foto, isso daqui é um fruto verde de bananeira, tá? O nome dessa doença é moco da bananeira, tá? Então, é uma doença vascular. A bactéria, ela infecta o sistema vascular da bananeira, né? Então, os sintomas, eles se manifestam tanto no pseudocaule ali da bananeira, quanto nos frutos. Então, onde está passando o sistema vascular, né? No caso do moco da bananeira, você consegue visualizar essa manifestação de sintomas, que é essa área enegrecida, né? Meio que uma necrose da região. Então, isso daqui danifica totalmente os seus frutos, você não consegue comercializá-los. Então, danifica a planta, danifica os frutos e você perde em produção e produtividade. Essa segunda foto é da murcha do tomateiro, tá? A murcha do tomateiro, ela é também uma bacteriose, tá? Doenças causadas por bactérias eu chamo de bacteriose, tá? Então, é uma bacteriose que causa também elevados prejuízos, né? O nome murcha do tomateiro é porque a planta murcha mesmo. E os sintomas, os danos também aparecem também nos frutos, tá? Essas duas doenças, pessoal, elas são causadas por a bactéria com o mesmo nome aí. Na verdade, né, é a mesma bactéria que a Ralstonia solanacearum, esse é o nome científico dela. O diferencial é que, no caso do moco da bananeira, é a Ralstonia solanacearum raça 2, tá? Então, é como se tivesse havido uma mutação da bactéria, tá? Vocês vêm falando aí, quando a gente fala no coronavírus, né? Fala-se nas novas cepas do vírus. Essas cepas, elas são originadas a partir de mutações, né? De alterações no material genético, né? Então, isso acontece também nas bactérias. E aí, né? Uma mesma bactéria lá, que era Ralstonia solanacearum,
sofre uma mutação e aí é capaz também de infectar outras culturas, tá ok? Seguindo, então, partimos para os fungos, né? O que são os fungos? São parasitas. Nesse caso dos fungos, eles podem ser facultativos ou obrigatórios, tá? Então, eles podem ser de vida livre ou, né, obrigatórios, que é o mesmo caso que eu falei lá dos vírus. Organismos pertencentes ao domínio Eucária, reino Micota, são eucarióticos, unicelulares ou filamentosos, aclorofilados, crista mitocondrial plana, heterotróficos, com reprodução assexual e sexual, constitui de parede celular com presença de quitina ou quitazina e ausência de flagelos em todos os estágios do seu ciclo de vida. Por vezes, são agentes causais de diversas doenças em plantas. Por exemplo, a cigatoca negra na bananeira. A cigatoca negra, né, eu coloquei aí entre parênteses o exemplo para vocês, é uma doença que há pouco tempo ela estava restrita apenas na região norte, aqui estamos no norte, no Tocantins, mas ela estava restrita mais à região ali do Amazonas, Acre, né? E aí, há pouco tempo, né, ela começou a se difundir para outras partes do país. É uma doença, né, que causa elevados prejuízos aí na bananicultura e é uma doença causada por um fungo. Coloquei fotos aqui para vocês, né, de outros exemplos de doenças que são também causadas por fungos, né? A gente tem muitas doenças causadas por fungos. A primeira foto aqui, então, vocês estão vendo que é um abacaxi, né? Esse abacaxi, ele está com o que a gente chama de fusariose ou gomose, tá? O produtor de abacaxi chama muito isso daqui de gomose, porque o abacaxi, o fruto, ele fica exudando uma goma, aquela goma pegajosa. É causado pelo fungo Fusarium subglutinans, ok? Outro exemplo aqui embaixo, né, a gente tem a ferrugem da soja, ferrugem asiática. É causada pelo Phacopsora pachyrizi. Esse nome eu não sei falar, mas tudo bem. Então, é uma doença fúngica também e ela é chamada de ferrugem, né? O nome da doença, vocês podem prestar atenção que relaciona-se muito o nome da doença com o tipo de sintoma que ela causa, né? No caso aqui do fusário, a gente chama de gomose por conta do exudado que faz com que os frutos liberem. No caso da ferrugem, vocês podem visualizar aqui que as folhas ficam com essa aparência, né, a coloração, parecendo que ela está mesmo enferrujada, ok? E por fim, então, os nematóides. O que são os nematóides? Os nematóides são animais do sub-reino Metazoa e filo Nemata. A palavra nematóide vem do grego e significa em forma de fio, tá? Nematóide, nome utilizado para os eumintos parasitas de plantas, tá? Então, nematóides, pessoal, são os eumintos. Lembra lá do ensino médio, quando vocês estudaram os eumintos? Eumintos são vermes, né? Então, vermes, algumas espécies, são parasitas de seres humanos. E existem também vermes que são parasitas de plantas, ok? Sintomas que os nematóides causam são principalmente murcha das plantas nas horas mais quentes do dia, folhas e frutos de menor tamanho, nanismo, né, quando a planta fica pequena, a planta não cresce, ou entourecimento, né, quando a planta forma touceiras, exibição exagerada de deficiências nutricionais, sistema radicular denso, galhos nas raízes,
descolamento e quebra do córtex radicular, necroses em órgãos aéreos e subterrâneos, formação de sementes anormais. Bom, os nematóides, pessoal, eles se alojam principalmente no sistema radicular das plantas, tá? Então, se vocês forem analisar esses sintomas aqui, todos eles são decorrentes de funções que são exercidas pelo sistema radicular. E por causar, então, deficiência nessas funções, por se alojar no sistema radicular das plantas, é que a gente visualiza esses sintomas. Por exemplo, murcha nas horas mais quentes do dia, né? Então, porque a planta, ela está com o sistema radicular deficitário, então ela não tem capacidade de absorver água na quantidade suficiente para que ela se mantenha túrgida, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas fotos. Essa primeira foto aqui com a seta amarelinha, né? É mostrando um sintoma que é a murcha das plantas, que a gente chama sintoma em reboleira. O que é isso? Ele começa em uma região central e aí ele vai se espalhando circunferencialmente, né? Vai aumentando a área circunferencialmente. Isso a gente chama de sintoma em reboleira. Aqui a gente tem a infecção, né? Causadas pelos nematóides. Aqui a gente tem ovos de nematóides. Então, esses ovos sobrevivem no solo, tá? Aqui a gente tem o sintoma, né? Nas raízes, a gente chama de galhas, né? Então, vocês podem ver aqui que essas raízes, elas estão com esses grânulos aqui, que a gente chama de galhas, tá? Isso daqui, então, é sintoma de infestação por nematóide, tá? E aqui é uma foto microscópica mostrando aí o verme, o nematóide, tá? Então, existem espécies principais aí de nematóides que são capazes de infectar plantas. A principal delas, né, a que se fala mais, é o Meloidogene, tá? Então, Meloidogene é uma espécie aí de nematóide que causa grandes prejuízos e outra característica é que ele é capaz de infestar diferentes espécies de plantas, tá? Então, ele utiliza ele é um parasita e ele utiliza ali, ele se aloja no interior de diferentes espécies vegetais, tá ok? Bom, seguindo então, né, por que é importante eu conhecer, eu falar, eu estudar sobre fitopatologia, doença de planta, né? Então, a gente sabe que as plantas, elas têm os processos fisiológicos dela. Esses processos fisiológicos é o que mantém a capacidade produtiva da planta, né? Então, aí eu falo principalmente em fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? É aquilo lá que a planta, ela capta energia solar, capta CO2, né? E aí ela utiliza essa energia solar como energia para quê? Para transformar o CO2 em glicose, né? Essa glicose sacarose é o que vai alimentar a planta, tá? Então, o que mantém uma planta viva, saudável, quando uma planta que produz frutos, sementes, o que faz o fruto encher, então são esses carboidratos que são produzidos na fotossíntese, né? Uma planta também fisiologicamente saudável, né? Ela tem um sistema radicular perfeito para absorver água, absorver nutrientes, né? Então, isso é uma planta saudável, né? Então, mantendo os seus processos de absorção de água, absorção de nutrientes, mantendo sua fotossíntese, mantendo sua captação de CO2, né? Para transformar em carboidrato, né? Enchendo seus frutos, tá? E uma doença, o que a doença faz? A doença prejudica grande parte ou até mesmo todos esses processos fisiológicos da planta, né?
Então, uma doença, ela pode causar, por exemplo, uma doença como a ferrugem, né? O fungo se aloja ali na folha. O que acontece, né? Aquilo ali, aquele fungo que se aloja na folha, ele causa dificuldade na interceptação de radiação solar pela folha. E a radiação solar é importante para quê? Fotossíntese, né? Então, essa doença, no caso da ferrugem, por exemplo, ele diminui a capacidade fotossintética da planta. Se eu diminuo fotossíntese, eu estou diminuindo o quê? Produção de carboidratos, né? Os produtos vegetais, né? Então, os produtos que eu comercializo ou são frutos, sementes, né? Então, eles precisam dos carboidratos. Então, isso aí, indiretamente, vai levar à perda de produtividade, né? Pode não levar à morte direta da minha planta, né? Que eu chamaria de um dano direto. Mas ele causa um dano indireto, levando à perda de produtividade, tá? E aí a gente tem diversos outros tipos de doenças, né? Que causam danos. No caso dos nematóides, que acabamos de falar, por exemplo, se aloja no sistema radicular, então a planta não consegue absorver água suficiente. Se a planta não absorve água suficiente, pessoal, ela não abre os estômatos dela para captar o CO2 também para fotossíntese, né? Então aí é também uma perda indireta, um dano indireto, né? Muitas doenças causam podridões, né? Então a planta fica com algumas partes podres. Pode causar podridão ou manchas na própria parte comercializável, né? Aí seria já um dano direto. Então a importância, né, de eu conhecer essas doenças, de eu conhecer a fitopatologia, é porque as doenças de plantas, elas levam a perdas, né? Perdas de produtividade, e essas perdas, né, vão diminuir a receita do produtor, né? Então é importante a gente conhecer para poder controlar, tá ok? Só um pouco, então, né, sobre dano direto e dano indireto, né? A gente tem um dano potencial, tá? Dano potencial é aquele que eu sei que pode causar. Então, tem o dano potencial, eu tento evitar, né? Mas caso já ocorra a infecção, aí eu vou ter o dano real, tá? O dano real pode ser um dano direto ou um dano indireto. No caso do dano direto, né, aí eu tenho dano primário. Dano primário seria perdas de produção, perdas de qualidade, perdas que eu vou ter com custo de controle, né? Perdas de receita pelo plantio de culturas ou variedades menos rentáveis. E um dano secundário, né, pode estar relacionado à contaminação de sementes, tubérculos, gemas, patógenos veiculados pelo solo, enfraquecimento do hospedeiro através de desfolha prematura e também custos de controle. E a gente tem o dano indireto, né, que é um dano ao produtor, comunidade rural, consumidor, ao Estado e ao meio ambiente. Ok? Só falando um pouquinho mais sobre as perdas, né? Então, eu trouxe para vocês aqui essa tabela que mostra as perdas, né? Uma porcentagem estimada de perdas causadas por doenças na cultura da soja, né? Então, aqui, a porcentagem de perda causada pelo oídio, tá? Que é uma doença fúngica. A gente tem perdas de 6% a 20%. A ferrugem, né? Acabamos de falar da ferrugem aí, ela causa perdas de 10% a 80%. Então, você perdeu 80%, né, de uma produção é muita coisa, gente. Isso é um custo muito, muito, muito grande para o produtor, tá? Podridões radiculares causam perdas de 3% a 10%. E, né, a gente relaciona aí, são perdas indiretas relacionadas a índice operacional, né, que seriam perdas de rentabilidade
pela aplicação de produtos, né? Aplicação de fungicida, aplicação de fungicida, enfim, né? Aí a gente tem perdas de 5% e 30%, né? Então, você está deixando de ganhar. Os danos causados por doenças de plantas, então, estão relacionados à produção, né? Pode haver perda quantitativa e qualitativa. Quantitativa, logicamente, você está perdendo quantidade do seu produto. E qualitativa, o seu produto vai só reduzir a qualidade. Exemplo, né? Frutos. Se tem pode haver uma doença em bananeira que vai fazer com que o seu cacho ele fique mais leve, né? Uma cigatoca, por exemplo. A cigatoca é uma doença foliar, né? E diminui a área fotossintética. Então, você forma o cacho da planta, mas o cacho é menor. O que aconteceu? Você perdeu? Perdeu. Mas seu produto está lá. Você perdeu em qualidade, tá? Produtor, né? Então, danos ao produtor com relação ao controle, né? E também a receita do que ele poderia ganhar. Danos à comunidade rural como um todo. Danos ao consumidor. Danos ao estado e danos ao ambiente. Ok? Bom, esse slide, pessoal, eu coloquei para vocês só para chamar a atenção de vocês sobre como surgiu a fitopatologia, né? A fitopatologia surgiu lá no século XIX, a partir dessa doença que a gente chama de requeima da batateira, que é causada pelo fungo Phytophthora infestans. Lá no século XIX, a batata era a fonte principal de alimento, né, da população como um todo. Houve essa doença, apareceu lá, né, e dizimou todos os plantios de batata. O que aconteceu? O povo não tinha mais o que comer, né? Então, isso marcou, né? Marcou o século XIX, essa doença, porque houve muitas mortes por causa de fome, né? Fome mesmo, porque não tinha mais a batata. Além disso, né, o pessoal perdeu o emprego, o pessoal que trabalhava nas lavouras, enfim. Então, houve muita imigração também nessa época, né, porque lá só tinha batata, não tinha mais batata, então o pessoal começou a partir para outros lugares. Tudo por causa de uma doença, né? Fome, desemprego, imigração, tudo por conta da requeima da batateira, tá? Então, foi a partir desse episódio, né, que aconteceu na Europa, no século XIX, que começou-se a estudar as doenças de planta, né, em virtude desse grande dano que essa doença causou aí, tá ok? Então, só uma curiosidade, né, para vocês se atentarem à importância da fitopatologia como ciência, né? Uma doença, quando não controlada, né, ela é capaz de causar enormes perdas e dizimar, né, dizimar grandes extensões aí de lavouras, ok? Aqui eu trago para vocês alguns conceitos importantes, né? A gente tem um conceito aí de doença, que é um processo dinâmico resultante da interação entre o patógeno, hospedeiro e ambiente. E ela é expressa através dos sintomas. Importante isso daqui, tá, pessoal? Uma doença, ela é dependente do patógeno, do hospedeiro e também do ambiente, tá? Então, muitos patógenos, eles precisam de condições específicas ambientais para causar infecção, né? Muitas doenças, por exemplo, elas são favorecidas em condições de alta umidade e calor, né? Doenças fúngicas, principalmente. Então, essa interação aí dos 3 fatores que causam a doença. Sintomas, o que são sintomas? É a exteriorização da doença, né? Então, é aquilo que você vê. Conjunto de alterações morfológicas e ou fisiológicas do hospedeiro. Sinais, o que são sinais? Estrutura do micro-organismo presente no tecido doente, tá? Então, não confundir sintomas com sinais.
Um sinal é quando você consegue visualizar uma estrutura do micro-organismo, tá? E já os sintomas são alterações morfológicas que acontecem no hospedeiro. Então, o sintoma está relacionado ao hospedeiro e o sinal está relacionado ao agente causal, que, por sua vez, a definição é o agente capaz de produzir a doença. Exemplo, o agente causal da ferrugem da soja é o fungo Parcospora bifidus. Ainda não aprendi a falar esse nome, mas tudo bem. O Parcospora alguma coisa. Certo, pessoal? Então, não confundam esses conceitos aí, tá? Finalizando, então, né? Falando um pouquinho aí de sintomas, né? Os principais sintomas relacionados a doenças de planta estão listados aqui, de 1 a 15, tá? Mancha em semente, falha em germinação, tombamento de mudas, que a gente chama de dumping off, né? Não sei se vocês já chegaram a fazer algum plantio aí de sementes, e aí quando as plântulazinhas emergem, elas já acontece meio que uma podridãozinha ali no colo da planta e a plântulazinha tomba. Isso é chamado dumping off. Podridão de raízes, galha nas raízes, canela preta, mancha em folhas, ramos e frutos, mosaicos, seca de ramos, vagens, frutos, murchas, cancros no caule em ramos, podridão mole de frutos, podridão seca de frutos, queda de frutos e carvão, tá? Então, esses são os principais sintomas, tá ok? E sinais. O que são sinais, professora? Então, eu falei que os sinais são estruturas do patógeno que você consegue visualizar, né? Então, presença de estruturas do patógeno, estrutura de sobrevivência do fungo, coloração da hifa ou micélio. Hifa ou micélio são estruturas do fungo, tá, pessoal? Pus bacteriano, né? Então, muitas doenças bacterianas fazem com que a planta fique exudando uma espécie de pus, né? E galha nas raízes, tá? Aqui a gente tem galha em raízes de repolho causada pelo fungo Plasmodiófora brassicai, tá? Então, essas galhas aqui são estruturas do fungo, né? Então, eu posso dizer que é um sinal. Aqui é mofo branco em feijão, causado por esclerotínia e esclerótium. Vocês estão vendo essas partes esbranquiçadas aqui? Isso daqui é fungo, né? Isso daqui não é sintoma, isso não é da planta. Então, isso daqui é um sinal, tá ok? Então, não confundir sinal com sintoma. Eu coloquei para vocês aqui algumas doenças, né, que recentemente tem se falado muito nessas doenças. Para curiosidade de vocês, depois vocês pesquisem um pouco sobre essas doenças para conhecê-las, né? Ver o potencial de perdas que essas doenças têm causado. Cancro cítrico, né? Cancro é uma doença bacteriana, né? A gente tem a cigatoca negra da bananeira, ferrugem asiática da soja, o greening no citros e a leprose dos citros, tá? Então, fica como tarefa para vocês, tá? Pesquisarem um pouco sobre essas doenças, tá? Para conhecer um pouco mais sobre doenças de plantas. Ferrugem asiática da soja, né? Só para falar, eu coloquei lá no slide anterior que tem sido uma doença importante, né? E aí eu trouxe para vocês aqui, né? Ela foi introduzida, foi descoberta, na verdade, no Brasil. Seu primeiro relato foi em maio de 2001, no Paraná, tá? Então, aqui a gente tem danos causados pela ferrugem asiática, tá? Então, vocês conseguem ver aí uma lavoura com as folhas cloróticas, folhas enegrecidas, folhas ressecadas, né? Aqui a gente tem, né, as estruturas do fungo. Isso aqui, no caso, tá, pessoal? São estruturas do fungo. Então, isso é o quê? Sinal, tá? Esse slide, né, então é para demonstrar um pouco para vocês sobre essa relação de perdas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha
nesse primeiro slide, nesse primeiro gráfico, perdão. As barras vermelhas são perdas de produção, tá? E as barras azuis são custo de controle. A ferrugem asiática, né, eu falei que ela surgiu, foi relatada no Brasil a primeira vez no ano de 2001, né? Então, 2001 já começou a ter perdas. Quando foi em 2002, olha a perda, subiu assustadoramente. 2003 subiu mais ainda, tá? À medida que os anos foram se seguindo, o que aconteceu? As perdas foram diminuindo, né? Diminuiu as perdas porque a barra azulzinha deu aumentada. O que é a barra azulzinha? Custo de controle, né? Então, o pessoal começou a aplicar fungicidas, né? Fazer o controle químico dessa doença. Os fungicidas para controle, em 2002, existiam apenas 5 fungicidas registrados. Para vocês verem a importância da doença, né? No ano de 2015, já existiam 117 produtos registrados para controle dessa doença, né? Então, aumentou-se, diante da importância da doença, né? Aí as grandes empresas aí, produtoras desses defensivos agrícolas, né? Elas aumentam sua produção, elas buscam mais produtos para o mercado, né? Para viabilizar uma maior possibilidade de escolha ao produtor, né? Então, alguns produtos são mais efetivos, outros menos efetivos, né? Alguns mais com custo maior, outro custo menor. Mas, então, houve um aumento aí na disponibilidade desses produtos, né? Então, aumentou-se o custo com aplicações desses produtos, né, para controle, e aí conseguiu-se uma redução dessas perdas de produção, ok? Aqui, nesse segundo gráfico, são as perdas na arrecadação, né? Então, até 2003, houve um aumento aí nas perdas de arrecadação, e aí, a partir de 2003, quando foi aumentando essas aplicações de fungicida, então, começou-se a reduzir essas perdas, tá? Então, o controle da ferrugem da soja é feito principalmente um controle químico, tá? Aplicação de fungicida. Mas existem também algumas outras práticas que auxiliam, né, no manejo dessa doença, que aí é o vazio sanitário e uso de variedades resistentes, ok? A leprose dos citros, né? Então, é uma outra doença importante. Essas primeiras fotos, então, mostram sintomas da leprose dos citros, tá? A leprose dos citros é causada por um vírus, né? Que é o Citrus leprosis vírus. E ela tem um vetor, né? Que é o ácaro vermelho, é o Brevipalpus foenensis. Lembra que eu falei que doenças viróticas não têm controle químico? Mas nesse caso tem um controle químico que dá para você fazer, que é o quê? O vírus tem um vetor, né, que é o ácaro. Então você pode controlar o ácaro, tá? Aí você vai fazer aplicações de acaricidas, tá? Em citros, né, uma média do controle anual aí, com aplicação de acaricidas, só para controle da leprose, é 80 milhões de dólares por ano. Só com aplicação de acaricida para você evitar a contaminação, né, dos pomares citrícolas aí com a leprose, ok? Então, só para chamar a atenção de vocês, né, para essa importância econômica, digamos assim, das doenças de plantas, ok? Bom, chegamos ao último slide, final da aula. Aqui eu trouxe para vocês, né, patógenos que possuem ampla gama de hospedeiros. O que é isso? Todos esses micro-organismos que eu listei aqui para vocês, esses 5, né, o Botrytis cinerea, Haustonia solanacearum, Meloidogene, Agrobacterium tumefaciens e o Coletótrico, tá? Então, esses 5, eles são capazes de causar infecção em mais de uma espécie de planta, tá?
que eu vou pedir para vocês? Aqui vai ser a nossa atividade da semana, tá? Vai ter o prazo de entrega até a próxima semana. Eu vou pedir para vocês escolherem 2 desses agentes causais. E aí, desses 2, o que vocês vão fazer? Ó, faça uma pesquisa sobre quais as culturas afetadas e o custo estimado de controle das doenças causadas por estes patógenos. Então, por exemplo, professora, eu quero saber da Ralstonia solanacearum. Então, você vai pesquisar, né? Que cultura que a Ralstonia afeta, né? Então, ela afeta o quê? Eu já mostrei uma para vocês lá no começo, que foi o quê? O tomateiro, né? Então, e qual que é o custo estimado, né, para fazer o controle dessa bactéria no tomateiro, tá? Então, vocês vão escolher 2 agentes causais desse daqui e vão me falar essas características aí, tá ok? Bom, então ficamos por aqui, né, por hoje, pessoal. Obrigada a todos, tá? Façam atividade e estamos aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, então temos o professor Danilo aí disponível para tirar dúvidas, ou podem me procurar também, que eu posso ajudá-los, tá ok? Espero que tenha ficado claro. Então, na próxima semana falaremos um pouco sobre entomologia, para depois falarmos sobre plantas daninhas, tá ok? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem.